Olá, aprenda aqui nesse vídeo como você, mudando a sua alimentação, você também pode mudar os seus picos de ansiedade que fazem você aí comer sem pensar e acaba, sempre engordando aqueles quilinhos que você não quer. Meu nome é Kiniara, eu sou nutricionista, Master Coach em Emagrecimento Consciente e Master Health Coach em Saúde Integrativa Sistêmica. E hoje eu quero contar para você que a sua alimentação está totalmente relacionada com a sua alimentação. Você sabia disso? Se você não sabia, assista esse vídeo até o final. Mas antes, clica aqui, se inscreva no canal, deixe seu sininho para estar avisando você quando eu postar cada vídeo aí de conteúdo para você sobre emagrecimento. Vamos lá? Então, se você sofre com a ansiedade ou até mesmo já tem alguém que você conhece que também sofre com isso, e já se pegou comendo várias vezes para descontar esse sentimento que fica aí, com você. Você já passou por isso? Ou conhece alguém que já passou por isso? Então eu quero que você entenda que é normal, isso não acontece só com você, mas com a maioria das pessoas que sofrem esses picos de ansiedade, certo? Mas primeiramente eu queria te explicar o que é a ansiedade, Primeiramente, a ansiedade, ela é um estado, um estado do ser humano. Isso é normal, todo mundo pode ser ansioso, pode ser ansiosa, mas em algumas pessoas esse estado é muito mais, ele é aumentado, na verdade, Então ele acontece aqueles picos aumentados de ansiedade que se torna aí não normal. O que seria uma ansiedade normal? A ansiedade normal, por exemplo, você fez uma prova e está esperando o resultado, então você está ansioso porque você quer saber se você foi bem naquela prova, se você não foi, Que nota que você tirou naquela prova. Já a pessoa ansiosa, que tem a ansiedade em exagero, o que acontece? Se ela estiver esperando o resultado dessa prova, ela simplesmente está criando na cabeça dela. Acho que eu fui mal. Nossa, estava muito difícil. Acho que eu não consegui responder aquela pergunta. Vou tirar 0. E aí a pessoa já se vê no futuro negativo. O que seria esse futuro negativo? Então ela já pensa que a prova não deu certo, que ela foi mal, que ela não vai passar, que ela não vai conseguir o emprego, que agora ela vai ter que correr atrás de outro emprego. Mas na verdade, ela tá criando uma situação aí na cabeça dela, ela tá imaginando coisas que nem são realidade. E com isso, ela fica tão nervosa porque o nosso cérebro ele não entende se aquilo está acontecendo ou não está acontecendo, se aquilo é verdade ou não é. Simplesmente, se você está criando uma situação aí na sua cabeça, o seu cérebro ele vai entender como se fosse aquela realidade. Então, se aquela realidade que você está sofrendo é negativa, você vai sofrer todas as consequências. Você vai sentir tristeza, você vai sentir vazio, você vai ter todas as consequências aí dessa imaginação catastrófica. Então, o ansioso ele tem uma imaginação catastrófica de tudo, Ele sempre está com medo, Medo, ele fica repreendido porque ele sempre acha que vai dar errado. Isso causa medo. E o medo aumenta a ansiedade, Medo do desconhecido, porque nós realmente não sabemos o que pode acontecer nem horas depois, Então, assim, eu hoje estou aqui gravando esse vídeo, mas o que pode acontecer comigo depois que eu sair aqui, do meu consultório? Então, a gente precisa entender que quanto mais pensamentos negativos a gente tem em relação ao nosso futuro longo, futuro próximo, infelizmente é o sentimento que a gente vai estar carregando. Então o ansioso ele tem medo, ele tem esse medo, realmente ele cria uma situação que não existe, Eu sempre falo aqui no consultório, poxa, o seu marido se atrasou, você já tá pensando na cor da calcinha da amante? Poxa vida, E aí, na verdade, às vezes o carro estragou ou precisou mesmo ficar até tarde no trabalho, mas a ansiosa já tá criando na mente dela a situação totalmente oposta da realidade, E aí o marido chega
vai lá, vai dar uma cheirada na blusa, né? E na verdade, nada disso aconteceu. Então, vocês precisam entender primeiro essa realidade, né? E muitas vezes a pessoa ansiosa, ela vive ou no futuro negativo que ela está criando na mente dela, ou ela vive no passado frustrante que ela teve. Então ela fica presa nas frustrações que ela teve, né? Ela não consegue resolver aquilo. E então ela acha que sempre vai ser frustrante toda e qualquer situação que ela estiver se encontrando. Ela não vive o presente, ela simplesmente está com o pé lá no passado, tá sempre lembrando daquela situação e, como eu já expliquei, o seu cérebro ele não entende que aquela situação não está acontecendo. Então você vai viver toda aquela realidade toda vez que você lembrar da situação. E isso vai te deixando cada vez mais ansiosa. Então você precisa primeiramente entender que você, né, se você tem esse estado de ansiedade, verifique se você está fazendo isso. Então, se você realmente está fazendo alguma dessas opções aí que eu falei para você, preste atenção, vamos mudar, né? E aí, eu quero te dizer que tudo acontece, né? Tudo que acontece com você é consequência dos seus pensamentos. Poxa, se você fica imaginando que você está vivendo uma situação horrível, você está só imaginando, mas você não está vivendo, né? Você é aquela pessoa que foca no problema e não foca na solução, então infelizmente você sempre vai viver naquele problema. Por mais que você talvez nem esteja passando por ele, que geralmente o ansioso ele não está passando por aquele problema, ele está criando um problema que ele não tem. E aquele sentimento, ele fica ali cada vez mais acelerado. Então, é aquela história, né? Qualquer pé de frango vira canja. Já ouviram esse ditado? Pois é, esse é o estado do ansioso. Qualquer pé de frango vira canja. Então ele faz a tempestade no copo d'água com uma situação às vezes bem simples, certo? Então, e o que acontece? Que eles querem preencher esse vazio aí que estão sentindo, essa ansiedade que tá assim, ó, saindo por aqui, né, pela goela. E o que acontece? Vai descontar na comida, vai comer para tentar sentir prazer de alguma forma. Por quê? Porque na verdade está aquele sentimento ruim, aquela ansiedade, aquele jeito ruim, né? As pessoas que vêm até o meu consultório, eu sinto aquele jeito ruim. Pois é, então você está sentindo aquele jeito ruim, você quer sentir prazer de alguma forma e vão se refugiar na comida, né? E aí, quando você está ansioso, lá no seu interno, lá no seu processo interno, acontece o quê? Né? Então, o estado de ansiedade, ele causa um estresse aí no seu corpo, na sua mente, e esse estado de estresse faz liberar o hormônio, o cortisol, certo? Então, você libera cortisol, e o que o cortisol faz? Então, com o cortisol aumentado, você começa a aumentar o hormônio da fome. E aí, agora você consegue entender por que quando você está ansioso ou ansiosa, a sua fome não passa? E o que acontece? Ele aumenta o hormônio da fome e diminui o hormônio da saciedade. E aí, me conta, por que você não fica saciado quando você come por ansiedade? Exatamente por isso. Então, e também ele acaba diminuindo, né, o cortisol, quando o seu estresse está aumentado, ele acaba diminuindo GABA e serotonina, que são os hormônios que acalmam, te dão sensação de bem-estar. Aí, por isso que você fica ali só estressado, né, tudo, né, que nem eu falei, qualquer pé de frango vira canja. E aí você tenta descontar todo esse sentimento na comida, certo? E na verdade, eu sempre falo assim, não é qualquer comida, né, que você vai atrás. É aquela comida, eu preciso comer um chocolate, eu preciso comer uma pizza, eu preciso comer um bolo. Será que precisa mesmo? Então, são esses alimentos. Eu vejo muito aqui no consultório as pessoas falando assim, quando eu tô ansiosa, eu preciso comer um doce. O que você vai colocar de doce para eu comer? E é exatamente aí que tá o problema.
você acostumou a sua mente a comer aquele doce, né? Quando você está nesse estado de ansiedade, né? E aí eu te pergunto, você come o doce quando você está ansiosa ou ansioso? Você resolve o seu problema? Realmente a ansiedade passa? Ou você vai comer mais um pouquinho e depois você come mais um pouquinho, né? Então, comece a identificar quais alimentos que você busca quando você está no estado de ansiedade aumentado, certo? E aí, esse tipo de comida, né, que você vai buscar, geralmente é um carboidrato, então é tudo que tem açúcar, né? Ah, mas eu como salgado. Independente, com certeza deve ser um lanche, uma pizza, um pão, sei lá o que, né? Que também vira açúcar no nosso corpo. E aí, o que acontece? Você fica viciado naquilo, você quer comer aquilo lá mais vezes para você tentar ficar saciado, né? E são calorias totalmente vazias. E a gente vê muito pessoas engordando aí um monte, né? E aí falam pra mim, eu engordei porque eu sou ansiosa, não consigo parar de comer. Só que você tá no ciclo, né? Então você come, aí você sente prazer, aí depois do prazer você sente culpa porque comeu, aí você se arrepende, aí você come porque você se arrependeu, porque você ficou mais ansiosa ainda de lembrar que você vai engordar mais um pouquinho. E então, gente, você fica naquele ciclo. Você não sai mais daquele ciclo. Então fica cada vez mais difícil você emagrecer, certo? Porque você não para de comer. Uma hora come por ansiedade, daí da ansiedade você come porque ficou arrependido e assim você fica girando ali nesse ciclo, certo? E além de tudo, você está consumindo calorias vazias. Então, por exemplo, você vai lá e come um chocolate lá, aquele bem chocolatado, né? Mas só tem açúcar. E aí, que tipo de nutriente você está colocando aí no seu corpo? Né? Será que você realmente está aí nutrindo o seu corpo com vitaminas, com minerais, com aminoácidos? Não. Então, você acaba aí desnutrindo, né? E eu sempre explico para as pessoas que toda pessoa que está acima do peso, toda pessoa que desconta a ansiedade na comida, ela está desnutrindo o corpo. Porque, por exemplo, você está ansiosa, você não vai buscar uma cenoura para você comer, né? Para o seu corpo ficar aí, nossa, preciso equilibrar minha vitamina A. Você não vai fazer isso, né? Você vai buscar algo que tenha caloria vazia simplesmente, né? E aí, só que esse tipo de alimento te faz ficar viciado, porque quanto mais açúcar você come, mais açúcar você tem vontade de comer. E então, cada vez você vai querer mais. Então, se hoje você comeu um docinho lá, amanhã você vai querer comer um docinho um pouco mais doce. Amanhã você vai querer comer um outro chocolatinho, sabe? Então, cada vez você vai aí entrando nesse ciclo e vai ficando cada vez mais difícil de sair porque o seu cérebro fica viciado na dopamina que libera quando você come aquele chocolate ou aquele alimento que te dá prazer momentâneo. Mas já parou para pensar que o prazer é só momentâneo, que a longo prazo você fica sofrendo quando você vai pôr uma calça, quando você se olha no espelho? Então, você sente prazer apenas momentaneamente, certo? Então, eu cheguei à conclusão, né, de estar aqui falando com você sobre isso. Por quê, né? Como que eu fui chegar à conclusão de que isso acontece? Primeiro, né, que eu via relatos das pessoas no consultório, né, as pessoas falando, eu como por ansiedade, eu como por ansiedade. Por exemplo, assim, vou deixar mais claro para você. A cada 10 pessoas que eu atendo, 8 sofrem com ansiedade e elas comem por ansiedade, certo? E então eu passei a identificar, né? Então, um certo dia eu estava atendendo e esse dia eu passei o dia todo com consultas novas. E então, no final do dia eu pensei, falei, nossa, olha quanta gente eu atendi, a maioria comendo por ansiedade, né? Então eu preciso ver o que eu posso fazer para ajudar essas pessoas. E aí, realmente, eu fui buscar, fui estudar, né, mais a fundo sobre isso, por que elas faziam isso, e tudo é questão emocional, né? É descontar as emoções ali na comida, né?
O exemplo que eu estou dando aqui é da comida, que é o que eu passo, que eu vejo aqui no consultório. Mas algumas pessoas vão atrás de bebidas, cigarro, drogas, compras, né? Isso varia, tá? Mas o que é mais fácil é a comida, porque está de livre acesso. A pessoa vai lá no mercado e compra. E tá tudo bem, né? Tá sentado na mesa de casa, vai lá e come, né? Então, está de livre acesso. Então, fica muito mais fácil aí da pessoa ir em busca da comida quando está querendo sentir esse prazer momentâneo, certo? E aí, eu entendi, né, que muitas vezes as pessoas que buscavam comer por ansiedade, né, elas ficavam presas nesse ciclo e não conseguiam sair mais. E até mesmo quando eu estava escrevendo esse vídeo aqui para vocês, eu lembrei de uma cliente minha, né? Olha só, veja bem essa história, preste atenção que talvez essa história pode ser parecida com a sua, certo? Uma cliente de 25 anos, tá? Super novinha, estava passando por uma ansiedade tremenda, né? Por quê? Porque ela queria muito terminar a faculdade, né? E então ela estava assim fazendo TCC e tudo mais, e estágio e tal e tal e tal. Ela chegou para mim num estado que ela já havia engordado, em meio ano ela havia engordado 10 quilos. E então ela falou para mim, olha, eu sei que eu estou passando por um momento atípico, né? Mas eu estou comendo. Aí eu perguntei para ela, o que você come, né? E aí ela me disse o seguinte, ela, olha, todo dia eu como lanche, né? Eu vou lá, porque eu não cozinho, então eu vou na lanchonete, peço um lanche. Aí tem dia que eu como um salgado. Então varia muito, né, a questão aí da minha alimentação. Mas o problema não tá no que eu como, é que eu realmente não me controlo. Então, veja bem, né? Ela não se controla para comer. E aí ela falou assim, tinha vezes que eu comia, por exemplo, 2 lanches. Então ela ia lá nessa lanchonete, que eu não vou falar o nome, mas uns lanches de fast food muito conhecido, e ela ia lá e pedia 2. Porque ela falou assim, parece que não me enchia, eu não me sentia saciada em comer só um. E olha que vinha junto o refri e a batata frita. E mesmo assim ela pedia outro sanduíche. Mas ela não estava se controlando. E aí ela me falou o seguinte, e tinha vezes que eu tomava um sorvete depois, eu comia um chocolate depois, eu precisava ter a sensação de que eu estava muito cheia, meu estômago doer, para eu parar de comer. E eu sei que isso tá me fazendo mal. Então, gente, olha só a que ponto chegamos, né? E aí eu perguntei, mas o que está te deixando nervosa? O que está te deixando ansiosa? E ela estava muito preocupada com o TCC, se ela ia conseguir terminar de fazer ou se ela não ia conseguir terminar de fazer, né? E aí, quando eu falei para ela, né, eu relatei a ela todo essa questão que ela estava tentando descontar tudo isso aí na comida, ela falou assim, mas será? Eu falei, é. Aí eu mostrei as situações pra ela, falei, olha isso, né? Olha o dia que você fez isso, olha o que aconteceu, né? Aí a gente faz toda uma cadeia, né? Pra gente descobrir e tal, e mostrar pro cliente. Mas então, eu falei pra ela, olha só, né? Esse dia aconteceu isso, você fez isso. Esse dia aconteceu isso, você fez isso. E então, todas as vezes que ela tinha os picos de ansiedade, ela comia a mais. Então, ela já estava comendo alimentos não saudáveis e além do mais estava comendo em quantidade exagerada, porque ela tinha que estar com o estômago cheio para ter a sensação de que ela realmente estava preenchida, né? E na verdade, o que acontecia? Ela não se sentia preenchida, porque daqui a pouco ela sentia fome de novo, mesmo comendo a quantidade exagerada, certo? Então, eu quero que você entenda, né, que essa cliente ela descontava aí nesses lanches, nesses fast foods da vida, né? Mas tem pessoas que vão em busca de doce, né? Não para de comer doce, come doce o dia inteiro, certo? Fica buscando, né? Toda hora tá beliscando uma bolachinha, tomando café, né? E eu vejo muito também as pessoas do cafezinho
toma um café doce, coloca um monte de açúcar aí nesse café. Poxa, até que ponto vale a pena você tomar esse cafezinho, né? Ah, mas doutora, eu só tomo café. Quanto de açúcar você põe em um copinho de 50 ml de café, né? Então, a gente tem que parar para pensar nisso daí, certo? Então, eu quero que você entenda que se você não sabe a causa, você não resolve, tá? Então, a partir do momento em que você entende a causa, o que está causando tudo isso aí, você muda, você transforma, certo? Então, eu falo assim que tudo isso, né, está além de comer. Então, tudo que você passa está além da comida. A gente precisa entender o que está por trás, o que vem antes de você atacar a comida, certo? Por quê? Porque a comida é vista como um refúgio. Então, o que está acontecendo antes de você atacar a comida quando você está em estado de ansiedade, certo? Então, você também precisa entender que tem a sua saúde envolvida, tem a sua autoestima envolvida. E eu te pergunto, onde está o seu amor próprio aí? Onde você está deixando ele? Poxa, porque se você só vem criando situações horríveis aí na sua mente, onde que você está ficando aí nessa parte, certo? Então, aí isso está te gerando muita ansiedade, porque eu sei, né? Eu vejo as pessoas falando para mim: olha, doutora, eu não consigo nem me olhar mais no espelho, porque eu engordei demais e eu sei que eu faço isso porque eu sou ansiosa, né? Então, você precisa entender, né, que se você continuar comendo assim, você vai estar debilitando a sua saúde, você vai estar deixando de entrar nas suas roupas, você vai deixar de estar fazendo atividades que você gosta de fazer. Por exemplo, você sair com seu marido, simplesmente você, hoje eu não vou, né? Ir na praia, né? Quantas pessoas eu atendo que nem na praia mais vão por conta disso? Ou se vão, ficam só de roupa, né? Ficam de canga, saída de banho, porque tem vergonha. Não usam shorts mais, não usam blusa regata, certo? Tem dificuldade até mesmo de amarrar um tênis, cortar a unha do pé, certo? Então você precisa entender que não é só em relação à comida que você precisa pensar, né? Você precisa pensar em tudo que está acontecendo aí na sua vida, né? Poxa, o que eu estou perdendo, né? Que a ansiedade, que esse fato de eu descontar minha ansiedade na comida está fazendo eu perder, né? Está fazendo eu perder a disposição, a vontade de viver, eu estou perdendo de ficar com meus filhos. O que você realmente pode estar perdendo, certo? Então, além de tudo, né, sabendo que você acaba consumindo aí uma quantidade exagerada de açúcar, que seu corpo não necessita, não é mesmo? Então, você precisa saber que quando você quer mudar um comportamento por conta de algum sentimento, você precisa buscar ajuda com um profissional. Porque muitas vezes você acha assim, eu vou tentar não fazer. Tá, como você vai fazer isso? Né? Então, busque ajuda, busque pessoas que possam realmente estar aí do seu lado para te ajudar a resolver esse problema, para te ajudar a encontrar uma saída para esse momento que para você é tão difícil, certo? Então, a gente precisa entender, poxa, eu identifiquei, né? Primeira coisa, eu identifiquei, eu passo por isso é uma realidade minha e eu não tô gostando mais de viver por isso. Então, agora eu vou passar a fazer isso. Eu vou buscar ajuda, né? Esse é o primeiro passo que você tem que fazer para mudar toda a sua realidade, certo? Então, quando você descobre, né? Quando você descobre que você passa por isso, fica muito mais fácil de tratar, né? Poxa, olha, eu assisti aquele vídeo e eu identifiquei que realmente essa realidade fica mais fácil de tratar, certo? Porque você já pensou, se você continuar assim, né?
você está constantemente desnutrindo o seu corpo. E quando você está constantemente desnutrindo o seu corpo, poxa, quantos sistemas do seu corpo que você vai estar afetando? Aí você vai ficar mais nervosa ainda e mais ansiosa ou ansiosa ainda quando você for no médico e fizer seus exames de rotina. Aí você vai ver que pode estar com diabetes, hipertensão, pode estar aí um triglicérides alto, gordura no fígado. E aí? Que tal você pensar, poxa, eu vou evitar de acontecer tudo isso para que eu não tenha que ficar tratando doença, né? Eu sempre falo para os meus pacientes, busque evitar do que tratar, né? Porque quando a gente vai em busca de um profissional, né, que ajuda você a evitar a doença, é muito mais fácil, né? Por quê? Por que eu falo em evitar a doença? Porque se você come bem, se você se sente bem fisicamente, emocionalmente, espiritualmente e mentalmente, simplesmente você equilibra as 4 partes e aí você consegue realmente, né, ter um sucesso aí e saber, né, poxa, olha, esse exame aqui deu alterado, por quê? Né? O que eu tenho feito? Você já começa a identificar aí na sua rotina o que eu não tenho feito, certo? E então fica muito mais fácil da gente resolver do que simplesmente tratar várias doenças. Se você continuar aí descontando essa ansiedade na comida. Então, eu quero te mostrar aqui quais são as vantagens que você tem em parar de descontar suas emoções na comida. Poxa, olha uma vantagem aí, autoestima. Quem não quer, né, ter uma autoestima lá no topo? Mas você acha que se você continuar comendo esse tanto de doce que você está comendo por conta da sua ansiedade, você realmente vai conseguir aí ter uma autoestima elevada? Você vai gostar do que você vai estará vendo diante do espelho? Pensa aí, certo? Saúde, disposição, entrar nas suas roupas. Você já imaginou isso? Quando você conseguir entrar naquele macacão? Pois é exatamente isso que eu quero mostrar para você. Quando você puder colocar aquele biquíni e ir para a praia ou simplesmente ir na piscina, muita gente que eu atendo tem piscina em casa e nunca entrou, porque tem vergonha, certo? Então pensa aí, né? Olha quanta vantagem você vai ter. Não é verdade? Ter disposição, né? Não ficar sentado no sofá o dia inteiro lá, esparramado e comendo, né? Além de tudo, certo? Então, eu quero te falar que o melhor momento para você mudar é agora. Porque se você deixar para depois, você vai ficar nervosa, você vai comer, você vai passar por toda essa situação que você já vem passando. Você não sai desse ciclo. Então, eu quero te falar que a hora de mudar é agora. Certo? É você sair desse ciclo, é você querer sair desse ciclo neste momento. Não deixe para depois, porque olha quanto tempo você já vem deixando para depois, né? Então, nunca deixe para depois. É você, é a sua saúde, é a sua autoestima, é as suas roupas que querem entrar em você novamente, certo? Então, né? Não adianta você querer mudar a forma de agir se você não mudar a maneira de pensar. A maneira de você encarar a situação. Você já pensou? Você tá lá, eu quero emagrecer, agora eu vou emagrecer. Beleza. Mas aí você tá almoçando lá, beleza, almoçou, passou a tarde bem, você vai jantar. O jantar é o problema da grande parte das pessoas. Aí você lá senta com um prato de salada, né, uma carne, um ovo cozido. Você já fica, ai, podia ser um x-salada aqui, né? Nossa, e a pizza? Mas aí tá comendo assim, ó, desmotivado, né? E então assim, até quando vai? Não vai durar, né? Então vai ser como as outras vezes que você tentou emagrecer, né? Por quê? Porque você não tá tratando a raiz do problema ali, que é a maneira de pensar, né? Poxa, você tá olhando aquele prato de salada, mas tá imaginando um x-salada. O que você deveria pensar? Você deveria pensar que você estará linda na praia de biquíni, se achando toda, se olhando no espelho, vestindo aquela roupa linda. Por isso você está comendo aquele prato de salada.
Entendeu? Olha a dica aí, nota essa. E o que eu te pergunto, o que vale mais a pena para você? Você continuar vivendo tudo isso ou você mudar a sua realidade, já que você identificou que você também passa por isso? Você pode, então, mudar tudo isso agora, né? Aí, eu vou te explicar agora como você pode fazer em 3 passos muito simples para você já começar a mudar essa realidade e dar o primeiro passo em busca de parar de descontar as suas emoções aí, essa ansiedade na comida, sair desse ciclo do açúcar, não é mesmo? Primeiro passo é identificar. Isso acontece com você? Alguma coisa desse vídeo que eu falei aqui pra você fez sentido? Se sim, você já identificou. Isso aqui que eu estou falando é pra você. Então vamos pro segundo passo, tá? Que é deletar. Gente, delete o pensamento sabotador, né? Os pensamentos que te fazem comer. Porque às vezes as pessoas falam assim, quando eu vi eu já comi. Não, antes de comer você já pensou. Porque você ficou pensando o que tem lá no armário, o que tem na geladeira, certo? Então, comece a identificar o pensamento que vem quando você quer comer. Mas eu tô ansiosa, eu preciso comer um doce. É esse que você tem que deletar, certo? Porque se você não deletar, ou se você não mudar a forma de agir, você simplesmente vai continuar agindo do mesmo jeito, né? Então, do mesmo jeito que você ensinou para o teu cérebro que você come doce quando está ansiosa, você também pode fazer outra atividade no lugar de comer um doce quando você está ansiosa, certo? Vamos lá para o terceiro passo. Mudar gradativamente pequenos hábitos e pequenas atitudes em relação ao seu dia a dia, certo? O que seria? Primeira coisa, se planeje, né? Vamos fazer um planejamento. É aquela história, se você vai no mercado sem saber o que você vai comprar, você compra tudo que não precisa. E aí, você compra o quê? Você compra, eu vou comprar leite condensado para fazer um bolo, eu vou comprar esse para fazer não sei o quê, e acaba não fazendo nada. E aí, quando você entra em estado de ansiedade, você vai lá e inventa coisa para comer. Né? Eu sempre falo do leite condensado, que eu acho assim que é um exemplo que eu vejo muito dentro de consultório. O pessoal vai lá, eu vou deixar aqui porque se chegar a visita, né? Desculpa. Se chegar a visita, daí tem. Eu posso fazer uma sobremesa. O que acontece? Não chega a visita, né? Ou nem faz a sobremesa. Aí usa aquele leite condensado, quando fica ansiosa, vai lá e faz um brigadeiro, né? Então é exatamente isso que acontece. Então, preste atenção, comece a planejar, se organize, né? Coloque ali o que você pode comer, certo? Por quê? Porque aí você vai no mercado com a lista de compra, você compra apenas o necessário. E para de ficar aí tendo comidas para estar aí enfiando o pé na jaca toda vez que se sentir ansiosa, não é verdade? Então, uma coisa que eu quero que você faça agora é tenha esse momento como a sua decisão. Decida, tá? Eu estou aqui para te ajudar. Então, se você realmente quer mudar de vida, o momento é agora, certo? Então, se tudo que eu falei aqui fez sentido para você, coloque em prática. Muda essa realidade. Vamos lá, vamos emagrecer e deixa essa ansiedade de lado. E para aí de buscar refúgio aí na sua comida, certo? Então, esse é o meu recado para você hoje aqui. Se você gostou, curte aqui, comente, inscreva-se, compartilha esse vídeo que eu tenho certeza que mais pessoas podem estar sendo ajudadas com esse conteúdo que eu tô falando aqui nesse vídeo, certo? Então, e não deixa de me seguir nas minhas redes sociais, que vai ser muito legal, porque lá tá recheado de muito conteúdo, de receita, de dicas, de fotos, que você vai se inspirar em várias histórias aí para você emagrecer também e combater essa ansiedade que está aí te causando uma grande série de coisas, certo? Então, eu fico aqui e até um próximo vídeo. Um grande abraço!